E no programa de hoje você vai ter a mensagem com o pastor Alexandre Sombrio. Eu aprendo muito quando eu estou com a Sofia nos braços. No Que Pode, a gente tem uma entrevista com o Fernandinho. Conta o segredo aí, é um creme, é um produto. E tem um novo quadro chamado Rede Universitária. Então fiquem ligados que a Alta Tensão tá só começando. Fala galera, mais um Alta Tensão começando. Hoje eu não tenho nem a Letícia nem o Plínio comigo. Todos me abandonaram, mas eu continuo aqui pra vocês. E começando com o Que Pode, a gente tem uma entrevista com o Fernandinho. Ela foi gravada lá em Campo Grande, então o Israel e o Felipe foram até lá só pra trazer essa entrevista pra vocês. Então, fiquem ligados. Salte para Cristo! Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago. Foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago. Foi apagado pelo meu Jesus. Oh, diga! Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus todo mundo pulando, 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 pulando. Rapaz, depois de um culto, né? Eu gosto de chamar culto, porque quando se fala show, não é muito show, né? Jesus dá o show, a gente só obedece. Mas depois de um pula desse, é até difícil falar. Não sei como é que você consegue, você não tá nem suando, Fernandinho. Como é que você faz? Me diga, conta o segredo aí. É um creme, é um produto? Você passa o desodorante antitranspirante no rosto? Como é que você não tá suando nada, cara? É porque eu tô em forma, né? Me tirou agora, me tirou. Você tá fora, você precisa praticar mais, entendeu? Mas é algo que você come, é algo que você se prepara? Como é que você faz aí esse preparo para subir no palco? É uma dieta muito balanceada, né? Carne no café, almoço e janta. Batata frita, isso aí. Sua esposa sempre te acompanha, né? Na maioria das vezes, assim, né? Mensalmente, acho que 40% das agendas, né? Nós temos 3 filhos e aí fica um pouco difícil acompanhar todas as agendas, mas na medida do possível sempre tá junto. Eu vi que tem um moço aí com você, né? Ele é o mais velho, mais novo. Aquele ali é do meio, é o Abner, tem 9 anos. Aquele ali é a minha cara e também puxou meu estômago também, ó. Ele Já tá comendo, mas é isso aí, tá em fase de crescimento, né? Ele gosta. Sabe escolher. É o seguinte, a gente andou pesquisando aí e é verdade ou não? No voo, você pegou um voo, alguma coisa aconteceu no voo que você travou, como é que é essa história? Você foi parar no hospital, é verdade? Um tempo atrás a gente tava voltando, acho que do Acre, né? E aí eu tive um problema muito sério na minha coluna e realmente eu tive que sair do avião de cadeiras de rodas. Mas foi no avião, dentro do avião que travou tudo? Na verdade foi antes, na verdade foi quando eu cheguei lá, eu fui deitar um pouco à tarde, na hora que eu levantei, estava com 2 músicos no mesmo quarto, eu levantei e caí de novo, assim na cama, que eu não aguentei ficar em pé.
E logo fui pro hospital, o médico pegou e falou, olha, você tem que voltar urgente, porque você tem que operar, porque a coisa tá complicada. Mas eu não tinha como voltar. E tem algo assim muito interessante, à noite eu tinha um encontro ali no Acre, eu fui cantar, e no momento que eu estava cantando, eu tive que cantar sentado, eu não senti dor nenhuma. E eu não tinha tomado remédio nenhum. E eu, na hora assim, eu falei assim, Senhor, será que eu realmente estou curado assim? E aí eu levantei, fui andando assim, quando eu desci a escada, assim, uma questão de segundos, voltou aquela dor terrível. Eu tenho algumas hérnias de disco na lombar, e para quem tem, sabe como é que é, algo assim doloroso e incomoda muito. E tem tratado e tem sido realmente algo que a gente tem que ter um pouco cuidado. É difícil, você viaja bastante pra cima e pra baixo e ainda pula, chega no show pulando, né, todo animado. E você foi na galera, olha só. O que aconteceu ali? Eu amo isso. Faz direto, então, isso, desce ali. Na verdade, a gente é parte disso tudo, né? A gente tá ali na frente, mas a gente é um corpo, né? A gente é adorador, a gente só tá ali para servir a igreja. Então, no meio dessa garotada toda, a gente olha, a gente foi adolescente, a gente foi jovem, a gente sabe muita coisa do que passa no coração, na mente, né? As necessidades. E ali é um escape também, né? É bom demais. A gente não aguenta mais, não. Eu tenho que confessar que a idade já não permite muita coisa. Mas é bom. Vai revelar a idade? Não. O seu modelo, assim, ó, sua vestimenta impecável, sensacional, combinando aqui, ó, tênis, camiseta e tal. Quem que faz o seu modelo? É a sua esposa? Aqui, ó, ela. Ah, peguei! Ela mesma aí que cuida de tudo. Na verdade, o xadrez é porque é a única que cabe, então tudo que tem xadrez eu vou comprando porque cabe, né? Então. Pois é, deu pra. Bem é porque não interfere. Ah, quando não tá bem é porque eu entendi. Mas é sempre que né, tá, o Fernandinho, a gente lembra o capa de xadrez, né? Eu vi que gosta do xadrez e tal. Sabe jogar xadrez também? Não sei jogar. Mas se deixar por minha conta, eu coloco uma calça listrada com a camisa xadrez. Mas o xadrez tá presente. O xadrez tem que estar presente, é dama e xadrez, é isso aí, combina muito bem. Bom, finalmente a gente conseguiu entrevistar você, né? Foi até Curitiba, a gente não conseguiu, mas estamos aí, né? Que pode, entrevistando e fazendo aqui mais um programa para você que está em casa. Espero que você tenha curtido. E é isso aí. Tem um esquema novo aí, né? Que você foi lá em todo o Brasil aí, é o teu CD acústico, né? Eu só senti falta de um carrom, eu até falei pro teclado, o que você está fazendo lá, cacete, teclado, você todo, não é acústico. Brinquei com eles, ele falou, não, é um eletroacústico e tal. Mas que Deus abençoe vocês, o trabalho novo aí, né, que Deus acompanhe vocês e melhore essa coluna aí, né, irmão? Um abraço, até mais. 1, 2, 3, 0. Lá, Jesus é rei, lá, me conquistou, lá, me libertou pra viver. Lá, Jesus é rei, lá, me conquistou, lá, me libertou pra viver. Mais alto! Lá, Jesus é rei, lá, me conquistou, lá em cima, lá em cima! Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. E voltamos de mais um Que Pode. Vocês acabaram de assistir a entrevista com o Fernandinho. Caso você não tenha assistido a entrevista com o Fernandinho porque você acabou de ligar a sua televisão, você pode acompanhar toda a entrevista e todos os outros programas no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/altatensãotv. Agora, antes de eu chamar a mensagem,
eu vou falar para vocês de onde a gente produz esse programa. Ele é produzido aqui pela juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Então, se você é de Curitiba ou está passeando pela cidade, você pode vir nos visitar. A gente tem os nossos cultos acontecendo sextas-feiras, às 7h30 para os adolescentes e no sábado também às 7h30 para os jovens. Então, você que está aqui, venha nos visitar e vai ser muito bem-vindo. Lembrando, alta atenção, feito, exibido na nossa querida Rede Super. E agora a mensagem com o pastor Alexandre Sombrio e o tema Nos Braços do Pai. Então fiquem com o pastor e com a mensagem que tá bem legal. Esse é o nosso bebê, a Sofia. A Sofia, ela está com quase 3 meses de idade e ela é um presente que Deus tem dado para a nossa vida, para a nossa família. Sofia significa sabedoria. E na realidade, quando eu olho para Sofia, eu aprendo muita coisa a respeito da sabedoria de Deus. E o fato de Deus nos dar um bebê, que é uma pessoa completamente dependente, nos faz pensar também sobre a nossa dependência do próprio Deus. Eu aprendo muito quando eu estou com a Sofia nos braços, porque isso me mostra um pouco do nosso relacionamento com Deus e o quanto a gente é dependente dele também. E quando eu estou com a Sofia nos braços, eu me lembro de um texto bíblico que está lá em Êxodo, capítulo 33, do verso 12 em diante. Ele vai dizer assim: Moisés disse a Deus, o Senhor: É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra. Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei descanso. Quando eu olho para esse texto e toda a situação em que Moisés estava vivendo ali, Moisés está pedindo para Deus para que não somente uma nuvem, uma coluna de fogo vá junto com o povo de Israel, mas que o próprio Deus vá com ele. E Deus responde para ele: Eu não só vou com vocês, como também eu vou lhe dar descanso. Essa palavra descanso, aqui no original, ela vai nos lembrar do colo de uma mãe. E, na realidade, do melhor lugar que existe para que uma criança esteja. Essa palavra no original, nuak, quer dizer exatamente isso. Estar sendo cuidado no colo dos seus pais, ou mais especificamente, da sua própria mãe. No colo da mãe é o lugar onde a criança recebe o calor, recebe o aquecimento. No colo da mãe é onde ele recebe o alimento. No colo da mãe é onde ele recebe toda a sua proteção para o seu desenvolvimento. E quando a gente olha para esse texto e vê especificamente essa palavra, a gente pode se lembrar também que em muitas situações Deus não somente vai conosco, mas Ele nos dá o nuak dele, o descanso dele, estar nos braços dele, sendo cuidado por Ele em todo o tempo, em todo momento. Quando eu olho para esse relacionamento de Deus com a gente, e nessa palavra que Ele disse a Moisés, quando Ele coloca literalmente Moisés nos braços dele para encaminhar e liderar todo aquele povo, eu posso aprender um pouquinho sobre os benefícios de poder estar nos braços do Pai. E se a gente pudesse dar um título para essa mensagem, o título seria esse: Nos Braços do Pai. E quais são as coisas que nós experimentamos quando nós confiamos a nossa vida nos braços do Deus Todo-Poderoso? Eu aprendo, em primeiro lugar, que quando nós estamos nos braços do Pai, nós experimentamos segurança. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 91, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Ó Senhor, Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Não existe lugar melhor para que uma criança, um bebê, se sinta tão seguro quanto nos braços do Pai. E se alguma coisa lhe acontecer,
se alguma circunstância o atingir naquele momento, o Pai está com essa criança no colo para lhe proteger e lhe dar segurança. Quando nós estamos no colo de Deus também, nos braços do Pai, nós podemos experimentar segurança da parte dele. Tantas coisas nesse mundo querem nos atingir, mas nos braços do Pai é o lugar mais seguro para que nós venhamos estar. A segunda coisa que eu aprendo quando nós estamos nos braços do Pai é que nos braços dele nós podemos experimentar descanso. E a Bíblia vai dizer isso lá em Mateus, capítulo 11, verso 28 a seguir. Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Nos braços do Pai, nós podemos ter um descanso confortável na presença dele, sabendo também que nós podemos confiar nos seus propósitos. Na realidade, quando uma criança ela descansa nos braços do Pai, ela sabe que pode experimentar o descanso, ela sabe que pode experimentar o carregamento de todos os seus fardos, não somente pela presença dele que está no colo do Pai, mas pela presença do próprio Deus, que ajuda a carregar os seus fardos mais pesados. E assim ela pode caminhar leve, tranquila, leve, descansando nos braços do Pai, a todo momento, todo instante e a todo tempo. Essa é a promessa de Deus. Venham a mim e eu vos darei descanso. Nos braços do Pai a gente pode experimentar descanso verdadeiro. A terceira coisa que eu aprendo quando uma criança está nos braços do Pai é que esta é uma função do Pai também, de trazer provisão à sua vida, de suprir as suas necessidades. E quando nós estamos nos braços do Pai, a gente pode experimentar a provisão que Ele tem para a nossa vida. Ainda que não seja tudo aquilo que nós venhamos a sonhar, desejar, materialmente, relacionalmente, mas Ele tem tudo aquilo para prover dentro daquilo que a gente precisa, dentro das nossas necessidades. E a Bíblia vai dizer isso lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. O que é uma necessidade? Uma necessidade é realmente aquilo que nós precisamos e não somente aquilo que nós almejamos. E como um bom pai, quando nós estamos nos braços dele e confiamos a nossa vida a ele, ele provê todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos para viver e para viver tranquilamente nessa terra. A Bíblia vai dizer que é para nós buscarmos, se a gente pudesse parafrasear, o colo dele, os braços dele, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos seriam acrescentadas. Deus não está falando de riqueza, Ele está falando do provisionamento, das suas provisões diárias que Ele tem para a nossa vida, suprindo todas as nossas necessidades. Quando nós estamos nos braços dele, nós podemos experimentar da provisão dele. A quarta e última coisa que eu aprendo, não só essa, e a intenção não é esgotar tudo aquilo que Deus nos dá quando nós estamos nos braços dele, mas a quarta coisa que eu aprendo quando uma criança está nos braços do Pai e o que nós podemos experimentar quando estamos nos braços de Deus é que Ele pode nos dar bons propósitos, bons planos para a nossa vida. Ainda que nós tenhamos os nossos planos, Deus tem planos muito melhores para nós. E quando nós estamos nos braços dele, esses propósitos são revelados a cada dia. Em muitas situações, quando a gente enfrenta a dificuldade, a dor, e achamos que esse é o plano de Deus para nós, a palavra de Deus vai dizer diferente. E ela diz assim em Jeremias 29:11: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão chamar e orar a mim, e eu responderei. A Bíblia está afirmando aqui que Deus, como Pai, Ele tem os melhores planos para a gente. A Bíblia vai dizer em outro capítulo e outro versículo que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Quando nós estamos nos braços de Deus, nós podemos experimentar dos seus propósitos para a nossa vida.
e ter a certeza que nós podemos descansar, que os seus planos são os melhores para a nossa vida. E quando a gente pensa em descansar nos braços dele, quando a dor, quando o sofrimento, quando o medo nos atinge, às vezes é difícil a gente seguir com a vida adiante. São tantos acontecimentos que podem nos abalar em todo momento, a morte de alguém querido, a descoberta de uma doença grave, um assalto, um sequestro, uma separação. Tantas são as circunstâncias que nós experimentamos, mas seja qual for a perda, o sofrimento, aceite o convite de Jesus para entender a voz dele dizendo: vem a mim, eu tenho descanso para a sua vida, eu tenho descanso para você, eu tenho proteção para você, eu tenho provisão para você, eu tenho bons propósitos para a sua vida. E eu quero te desafiar a fazer como Moisés fez, literalmente, descansar nos braços do Pai, colocar toda a sua vida nas mãos dele e com certeza sua vida será muito melhor de tudo aquilo que você tem experimentado até agora. Deus tem planos para a sua vida e os planos dele são muito mais altos que os seus planos. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Voltamos com Alta Tensão e agora a gente tem a estreia de um quadro novo. É o quadro para você universitário. O nome é Rede Universitária e na estreia de hoje a gente já tem um projeto chamado Tuporém. O que é o Tuporém? Tuporém é um projeto e para você que tem dúvidas sobre alguns temas às vezes polêmicos, às vezes não, ali estão as respostas para suas questões relacionadas à sua fé. Então, a entrevista de hoje, quem fez foi a Letícia, que apresentou comigo o programa passado. Então, para você que perdeu e não sabe quem é a Letícia, você acessa lá no YouTube, youtube.com/altatensãotv, vai saber quem é a Letícia. Mas continue acompanhando, que a Letícia vai trazer pra gente esse projeto chamado Tuporém. Olá pessoal, estamos aqui num quadro novo do programa Alta Tensão chamado Rede Universitária. E se você está nessa fase da vida, quer conhecer um pouquinho mais, a gente vai ter uma dica super legal para você hoje. Não saia daí, a gente já volta. Estamos aqui com o pastor Jonathan e ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é esse projeto Tuporém. Tudo bom, pastor? Tudo bem, gente. Bom, nós temos um ministério que se chama Tuporém e esse ministério surgiu com a necessidade que nós vislumbramos de que existe uma deficiência nas igrejas de preparar o jovem para o ambiente universitário, quando ele se depara com filosofias e ideologias secularistas e a igreja não havia preparado os jovens para esse ambiente. Então, surgiu essa necessidade no nosso coração de criar esse ministério e fornecer material na área de apologética e cosmovisão cristã, justamente para que ele possa articular a sua fé nesse ambiente hostil e possa apresentar o evangelho também como a única cosmovisão verdadeira, o único caminho para Deus. Nós vemos que existe um crescimento de intelectuais ateus, ou supostos intelectuais, que têm desprezado a fé como um todo e o cristianismo também. E a ideia seria mostrar que o cristianismo é uma fé racional, inteligente também. E mais do que isso, são as boas novas de que Cristo veio ao mundo e que não há salvação sem Ele. Certo, legal. E quais são as perguntas mais frequentes, assim, que o pessoal reflete, pergunta, se questiona, né? Os top 5, as mais comuns, assim, quais seriam? Os top 5. Bom, vamos lá. Com o surgimento dos novos ateus, né, como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, esses ateus têm levantado perguntas que os jovens têm incorporado no discurso deles e levantado contra a fé. Então, por exemplo, perguntas como: quem criou Deus? Ou então, se Deus existe e é todo poderoso e amoroso, por que o mal existe? Perguntas como, por exemplo, como é que eu posso confiar na Bíblia? É simplesmente um livro escrito por homens.
Nós não podemos acreditar na ressurreição de Jesus, isso é uma questão de fé. Não temos como acreditar na ressurreição, isso não é um fato. Então, são algumas das perguntas que são levantadas, e a maior crítica que eles apresentam é de que a razão é a ferramenta máxima para se obter as respostas, a razão e a ciência. E a ideia é... Legal. Tá, faz de conta que, por exemplo, a gente tem um exemplo prático de como funciona o ministério, né, o projeto. Eu sou ateia e tô com esse questionamento em relação a se Deus existe, por que o mal existe, faz parte. Como é que você poderia responder? Só pra gente ter uma ideia de como funciona, né? Certo, ok. Bem, existem várias maneiras de se tratar com essa questão. É uma questão muito complexa e eu acho que o primeiro ponto é nós tratarmos essa questão como uma pergunta legítima, porque não é só uma dúvida que o ateu tem, mas os próprios cristãos se incomodam com a existência do mal. E acho que o primeiro ponto a ser lembrado é deixar claro para um ateu é que nós também nos importamos com isso. Não é uma questão exclusiva do ateísmo. Mas existem duas maneiras de se tratar esse problema. Como problema intelectual, ou seja, a ideia de que é impossível conciliar a ideia de um Deus todo-poderoso e amoroso e o mal existir. Esse é um problema intelectual, um problema lógico. E existe o problema emocional do mal. A ideia de que existem pessoas que sofrem e que não buscam um argumento racional para o seu sofrimento. Elas querem um abraço, elas querem carinho, elas querem o apoio de alguém. Então nós precisamos identificar essas duas coisas. Quando nós estamos diante de um problema intelectual, um ateu que tem dúvidas legítimas, nós precisamos ressaltar que não existe incoerência lógica nenhuma entre Deus existir e o mal existir. Não existe uma contradição explícita entre essas duas proposições, essas duas verdades. Existiria uma contradição se eu dissesse, por exemplo, Deus existe, Deus não existe. Essas são duas proposições que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma vai ser verdadeira, outra vai ser falsa. Mas quando eu digo Deus existe, Ele é todo poderoso e amoroso, e o mal existe, não existe nenhuma contradição explícita nisso. E quem trabalhou muito essa ideia foi um filósofo cristão muito conceituado chamado Alvin Plantinga. Ele escreveu um livro chamado Deus, a Liberdade e o Mal. Nós temos em português pela Edições Vida Nova. O mundo acadêmico e filosófico considera que depois desse livro o problema intelectual do mal é considerado resolvido. Só que o que ele faz, ele não é explicar por que o mal existe ou explicar todos os problemas do mundo. Ele simplesmente adota uma postura mais minimalista. Ele simplesmente vai mostrar logicamente que não é nada incoerente Deus e o mal coexistir. Agora, muito mais do que isso, nós temos o problema emocional do mal. E no problema emocional do mal, nós não podemos, uma pessoa que está com problemas próximo a nós e não quer uma resposta intelectual, ela quer um abraço, quer que você chore com ela, nós não podemos dar uma resposta fria intelectual, nós precisamos acolher aquela pessoa, ouvir ela e entender o que ela está passando. E aí entra o Evangelho. E o Evangelho, o cristianismo se destaca quando nós falamos do problema do mal. O cristianismo é a única religião que afirma que o próprio Deus veio a este mundo e assumiu a forma humana e morreu numa cruz. Então isso significa que o Deus não é alheio às nossas dores. O próprio Deus morreu numa cruz. Justamente, sentiu dor. Ele passou o que nós passamos e sofreu em muito maior escala. E isso é um escândalo para as outras religiões. Porque nenhuma religião afirma que o próprio Deus veio a este mundo e assumiu a forma humana. Então, nós precisamos nos lembrar de que o cristianismo se destaca nesse sentido. E uma pessoa que está sofrendo, nós podemos aconselhá-la a olhar para Cristo. Legal. Essas são perguntas que, assim, para responder rapidamente é difícil, né? E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, o ministério, se tem mais dúvidas, mais perguntas, aonde pode encontrar mais informação sobre isso? Muito bem. Nós temos um website que se chama, o endereço é www.tuporém.org.br
tudo junto, tuporém.org.br, e lá nós disponibilizamos, nós temos alguns colunistas, nós traduzimos textos, nós legendamos vídeos e damos cursos e palestras também nessa área. Então você pode acessar www.tuporém.org.br. Obrigada, pastor, pelas suas respostas e por fazer parte desse ministério, que é uma bênção, né, na igreja, por essa fase tão complicada, né, da universidade. Obrigada, tá, pastor? E é isso aí, se você tiver mais interesse de conhecer um pouquinho sobre o ministério, Projeto Tu Porém, visita lá o site, conheça o blog. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Falou! Não posso começar a rir, né? O que é o Projeto Tu Porém? Vou fazer de novo. Desculpa. E chegamos ao final de mais um programa, mas não fique triste porque semana que vem tem mais. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/altatensãotv. E lá você curte, compartilha, sei lá, enfim, faz tudo que a rede social nos permite fazer. E continue espalhando a mensagem de Deus para todos à sua volta. Mas então é isso, galera. Até semana que vem. Fiquem com Deus e tchau. No alto. A voz tá meio estranha. Traumatizamos a coitada. Andrei, cara, tô falando. 2. Tá.